tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é o Ficcionário, o nosso dicionário de termos da cultura pop. Caso você seja novo aqui no canal e não conheça o Ficcionário, eu vou deixar linkados aqui na descrição outros vídeos que eu fiz desse assunto. Já falei sobre o significado de spoiler, de cliffhanger. É muito legal pra gente entender melhor como esses termos são usados quando a gente vai falar de filmes e séries e livros e tudo mais. Eu senti a necessidade de explicar o que era cada termo quando eu falava em algum vídeo e tal, então decidi fazer um monte de vídeo já explicando mesmo e falando de onde surgiram esses termos também. E o vídeo de hoje é sobre MacGuffin, que pode ser escrito como M-A-C Guffin ou só M-C Guffin, mas o significado geral costuma ser o mesmo. Ele é basicamente o objeto que todo mundo tá atrás, mas que na real a natureza dele não importa muito. O MacGuffin é usado como uma ferramenta de narrativa que permite que o roteiro avance, a história evolua. Geralmente ele é um objeto, mas ele pode ser algum acontecimento ou até uma pessoa. O importante é que seja algo que os personagens estão atrás e a história anda conforme os personagens perseguem esse MacGuffin. E assim, por mais que ele seja importante para os personagens que estão envolvidos na nossa história, a natureza do MacGuffin em si não é tão importante, não afeta tanto as coisas. É muito mais importante o desejo que as pessoas têm por ele do que realmente o que ele é. Tem até casos de filmes que as pessoas procuram e nem encontram o MacGuffin, porque na verdade o importante é a jornada e não o objeto. Uma dica para saber o que é um MacGuffin é se perguntar se a natureza daquele objeto poderia ser alterada e isso mudaria alguma coisa na história. Então, por exemplo, se eu faço uma jornada até o topo do Everest só para pegar uma pedrinha que tá lá em cima do Everest, porque essa pedrinha foi importante e meu avô deixou para mim e aí eu tenho que trazer de volta para casa da minha família. Pega essa pedrinha e troca por um diário de viagem. E eu vou até o topo do Everest para pegar esse diário de viagem que meu avô deixou para mim, é muito importante, eu pretendo trazer de volta para minha casa. A natureza do objeto é completamente diferente. Um diário de viagem é um caderno e uma pedra é uma pedra. Mas a importância que eles têm para minha história é exatamente a mesma. Os dois são um objeto de valor sentimental que eu vou fazer uma jornada para buscar e trazer de volta para casa. Então é isso que é o MacGuffin, ele é só um pretexto para alguma coisa acontecer, basicamente. E aqui no Ficcionário a gente sempre fala da origem de alguns dos termos, e tanto spoiler como cliffhanger, eles surgiram, beleza, a partir de obras populares e tudo, mas eles foram popularizados normalmente por fãs e por pessoas que comentavam literatura e ficção e tudo mais. O caso do MacGuffin é o nosso primeiro vídeo aqui no Ficcionário que a palavra foi popularizada por um diretor famoso, no caso o Alfred Hitchcock. É importante ressaltar que ele popularizou o termo, porque o Hitchcock sempre disse que quem criou, na verdade, foi um dos seus roteiristas, o Angus MacPhail. Ele que teria sido responsável por cunhar a palavra MacGuffin, mas era o Hitchcock que sempre falava sobre esse assunto nas entrevistas e ajudou mesmo a tornar esse termo uma coisa fixa na cultura pop e até em cursos de cinema e roteiro. Eu vou ler pra vocês um trecho de uma entrevista que o Hitchcock deu pra um livro chamado Hitchcock, e nessa entrevista ele fala o que ele entende por MacGuffin. Eu acho que é bem importante pra gente entender geral esse termo. Abre aspas. A coisa principal que aprendi através dos anos é que MacGuffin não é nada. Eu estou convencido disso, mas acho muito difícil convencer os outros. O meu melhor MacGuffin, e por isso eu quero dizer mais vazio, não existente e mais absurdo, é o que usamos em Intriga Internacional, que em inglês é North by Northwest. O filme é sobre espionagem, e a única pergunta levantada na história é descobrir o que os espiões estão procurando. Durante a cena no aeroporto de Chicago, o homem da inteligência central explica toda a situação para Cary Grant, e Grant, se referindo ao personagem de James Mason, pergunta: o que ele faz? O homem da inteligência responde: vamos dizer que ele é um importador e exportador. Mas o que ele vende? Ah, só segredos do governo, é a resposta. Aqui você vê que o MacGuffin foi resumido ao seu sentido mais puro, nada demais. Ou seja, não importa o que a pessoa faz, não importa que negócio que ela faz, se é importante ou não, qual é a relevância. Tem histórias que tentam dar uma importância maior pro significado do MacGuffin, então, ai não, ele vai pegar esse núcleo e vai colocar numa bomba, e essa bomba, se for detonada, vai causar destruição mundial. Mas poderia muito bem, ele vai pegar Anthrax e vai mandar pro presidente dos Estados Unidos e vai causar destruição mundial. O propósito continua o mesmo, é impedir que tal pessoa chegue nesse material. Então, realmente, o MacGuffin é nada. E assim, por mais que o Hitchcock tenha popularizado esse termo, já existiam termos diferentes para essa mesma coisa antes dele. Um exemplo é a atriz de filmes mudos Pearl White, que já se referia a objetos desse tipo com um outro nome que era Winnie, porque era comum que nas histórias em que ela atuava as pessoas fossem umas atrás das outras para tentar recuperar objetos que faziam parte da história, e eles eram os Winnies. E assim, do jeito que eu tô falando, parece que o MacGuffin é uma coisa ruim, que é um negócio, mas como assim, isso pode ser substituído por qualquer coisa? Quer dizer que então
Então, qualquer história que tenha um negócio desses é considerada uma história ruim. E não necessariamente, é só um artifício de roteiro mesmo, assim como muitos outros que existem. E ele é usado pra fazer com que os personagens tenham algum objetivo, então não é nem de longe algo ruim. E teoricamente, a origem do termo MacGuffin vem de uma piada que é contada por crianças e tudo mais. Não sabemos se é real e tudo, mas a piada seria essa. Um homem está lá andando no trem e aí chega um segundo homem e senta na frente dele. O primeiro homem percebe que o segundo tá segurando um pacote meio estranho, um formato meio diferente. Então o primeiro homem fica curioso e pergunta: o que é isso? O segundo homem responde: é um MacGuffin, uma ferramenta usada para caçar leões na Escócia. O primeiro homem fica um pouco indignado e fala: mas não existem leões na Escócia. Então o outro homem fala: pois é, então não é um MacGuffin. Ou seja, ele basicamente não estava querendo explicar o que ele tá segurando lá, porque não importa, você não tem que se meter pra saber o que é o objeto que eu tô segurando. E basicamente a natureza daquele objeto poderia ser qualquer coisa, já que ele tá empacotado lá, a gente não sabe. A única importância naquele momento não é o que ele é, mas sim que o segundo homem tá carregando ele em uma viagem de trem. Por enquanto eu falei tudo muito hipotético, né? Você tem o exemplo do Hitchcock, mas vamos citar alguns exemplos de MacGuffins na cultura pop, e vocês vão ver que é muito mais comum do que a gente imagina. A saga Harry Potter é cheia de MacGuffins. Vou citar aqui a Pedra Filosofal, que em Harry Potter, a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro, o primeiro filme, é mencionado como um artefato muito poderoso, que poderia garantir a imortalidade, por isso até que Voldemort está atrás dela. Então a gente entende por que ela é importante pra história, por que Voldemort quer ela, e por que os nossos protagonistas querem impedir que Voldemort chegue até ela. Mas na maior parte do filme, até quase o final do filme, até quase o final do livro, a Pedra Filosofal não é vista, nem aparece, e muito menos é usada. Então basicamente ela podia ser substituída por qualquer outro objeto que o Voldemort quisesse, e o efeito ia ser o mesmo. Talvez se trocasse o objeto, aí trocasse o título do livro, e eu queria que vocês sugerissem aí nos comentários que outro objeto poderia colocar no lugar da Pedra Filosofal. Um filme que eu acho um exemplo muito legal de MacGuffin é Pulp Fiction, porque você tem a maleta, né, que o Jules e o Vince estão carregando, e o conteúdo da maleta nunca é mostrado. Isso porque não é importante, porque o que importa é a jornada. Tanto que no primeiro rascunho de Pulp Fiction, o conteúdo da maleta ia ser diamantes. Só que eles decidiram não mostrar, porque diamante ia ser uma coisa muito comum, sabe? E de novo, você podia trocar por armas, por dinheiro, por qualquer coisa que ia dar na mesma. A jornada deles ia ser basicamente igual. E aí tem o MacGuffin que tá em várias histórias. Ele não é de uma específica, ele tá em várias obras da nossa cultura pop, e até antes da gente entender cultura pop por cultura pop, já era um objeto muito falado, que é o Santo Graal. Você tem, por exemplo, nas lendas do Rei Arthur, ou muitas outras histórias mais antigas, de jornadas em busca do Santo Graal. Tem, por exemplo, claro, acho que o exemplo mais emblemático de cultura pop é o Indiana Jones, mas tem várias outras histórias. E o que é mais legal é isso, que é a jornada pelo Santo Graal que importa. Quando você encontra ele, ele dificilmente é usado. Então a história quase nunca foca nos efeitos, mas sim realmente na busca por ele. Uma saga que envolve vários MacGuffins também é Tomb Raider. A Lara Croft sempre tá procurando algum artefato, algum local sagrado, algum objeto que é considerado lendário, que as pessoas nem acreditam que existe. Aliás, lendário é tipo isso. E como é de costume com os MacGuffin, não importa muito qual é esse objeto, mas sim as descobertas que a Lara faz ao longo da história, ao longo dessa jornada pra tentar encontrar. Mas tem uma exceção. Em Tomb Raider Legend, a Lara Croft tem lá a espada Excalibur, que ela vai atrás, e essa espada precisa ser usada, especificamente a espada. Então talvez não dê pra considerar um MacGuffin. Diga aí nos comentários o que você acha. E você achou que eu não ia falar de nada novo por aqui, mas eu vou falar de Carmen Sandiego, que é a nova animação lá da Netflix, e sempre tem um MacGuffin, que é normalmente algum item que a Carmen Sandiego quer roubar. Todos esses objetos têm alguma motivação pra Carmen Sandiego ir atrás e pros inimigos quererem que ela não roube e tudo mais. Mas no fim das contas, não é a natureza do objeto que move a história, e sim ela ter que roubar aquele objeto. É o objetivo de roubar que move a história da Carmen Sandiego, não é o objeto ser uma coisa ou outra. Então acho que com todos esses exemplos deu pra entender bem o que é um MacGuffin, né? Realmente é o que você coloca pra mover sua história e pode ser muito útil pra você tornar um roteiro mais interessante. Só tem que tomar cuidado pra você não tornar a sua história toda uma busca de MacGuffin atrás de MacGuffin, porque isso pode tornar as coisas um pouco entediantes. Ou não, depende da maneira que você fizer essa jornada. Se cada jornada for diferente, dependendo, pode ser legal. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários mais exemplos de MacGuffin que vocês se lembram e sugestões de termos pros próximos episódios do Ficcionário. Se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima!